Bom, pessoal, no bloco anterior nós estávamos falando sobre as peculiaridades que o sistema do CDC prevê em matéria de responsabilidade civil, e uma delas tem a ver com o fato de que todas as vezes que alguém é vítima de algum acidente, esse alguém tem direito e quase sempre tem direito a ser indenizado. Quando tiver direito a ser indenizado, tem que propor a ação indenizatória antes de se esgotar um prazo de prescrição que a lei fixa. No Código Civil e para as relações puramente civis, não de consumo, o prazo fixado em lei é de 3 anos. 3 anos a contar do momento em que o acidente aconteceu. 3 anos a contar do dano. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 27, esse é o terceiro mecanismo que confere maior proteção aos consumidores vítimas, prevê um prazo prescricional diferente. O prazo de prescrição que o artigo 27 prevê é de 5 anos. Então, na indenizatória por acidente de consumo, o prazo de prescrição é de 5 anos. Pelo Código Civil seriam 3. Pelo CDC são 5. Prazo de prescrição é de 5 anos. E olha, até mais interessante, na minha opinião, do que a quantidade, que no Código Civil é de 3 e no CDC é de 5 anos, parece uma diferença muito pequena, mas mais interessante do que isso, na minha opinião, é o marco inicial. É que os 3 anos do Código Civil são contados do fato, do acidente, do fato danoso. No Código de Defesa do Consumidor a regra é diferente. 5 anos a contar da ciência do dano e de sua autoria. A contar da ciência do dano e de sua autoria. Ciência do dano e de sua autoria. O que muitos poderiam dizer, que bobagem, professor. É claro que quando alguém sofre um dano, esse alguém sabe da existência do dano no instante em que ele acontece. Se você, sei lá, tem um corte, sofre um corte no dedo, você sente na hora e você já sabe que o dano existe desde aquele momento. Mas só que nem sempre as coisas são assim. Eu dou um exemplo que é o seguinte: supondo que eu tivesse feito uso de um medicamento por 10 anos durante a minha vida e faz 8 anos que esse medicamento foi suspenso, que já não houve mais necessidade de utilização dele. O ano passado, 7 anos depois de ter interrompido o uso do medicamento, eu fui fazer alguns exames de rotina e, por acaso, descobri uma lesão totalmente silenciosa, assintomática, no rim, no fígado, no pulmão, sei lá, uma lesão num órgão interno que eu nem imaginava que existia. Faz 1 ano que eu descobri. E de 1 ano para cá, venho pesquisando quais são as razões, quer dizer, os médicos vêm pesquisando quais são as razões pelas quais essa lesão se deu. Hoje, sai a biópsia, o laudo da biópsia, dizendo a lesão em questão foi ocasionada por um tal medicamento. Sabe qual? Aquele que hoje, olhando para trás, faz 8 anos que eu parei de usar. O que quer dizer que eu já sofri esse dano faz, no mínimo, 8 anos. Se o prazo fosse de 5 anos a contar do dano, já era, eu já perdi o prazo. O prazo é de 5 anos a contar da ciência do dano, isso aconteceu o ano passado. Mas até hoje de manhã, eu não sabia qual era o autor do dano. Eu só soube agora. É de hoje, de quando se descobre o dano e a autoria, que começa a correr o prazo de 5 anos de prescrição para que seja ajuizada a ação indenizatória. É isso. É essa, então, a outra forma vantajosa que o legislador encontrou de proteger os consumidores de maneira mais eficaz, mais benéfica. Bom, quarto mecanismo que o CDC prevê, que confere maior proteção aos consumidores vítimas, é o mecanismo previsto ou tratado no artigo 28, tem a ver com o fato de que quase sempre o consumidor propõe ação contra a empresa, contra a pessoa jurídica fornecedora, mas pode ser que na hora de executar a sentença que foi de procedência, a pessoa jurídica não tenha patrimônio, não tenha bens. E se não tiver bens, o consumidor ganhou, mas não levou. Pô, isso é contrário à efetiva prevenção, à efetiva reparação de danos. Por isso é que o artigo 28 prevê a possibilidade de que o juiz aplique aquela teoria que a gente conhece bem, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Então, o artigo 28
teoria da desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos sócios sejam atingidos para o pagamento da indenização. Desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos sócios sejam atingidos para o pagamento da indenização. Bom, professor, olha, eu não sou de reclamar, para falar a verdade, eu sou sim, e por isso eu vou reclamar agora. É o seguinte, eu tinha entendido que a gente ia conversar sobre os aspectos que são peculiares, que são específicos, que são próprios do CDC. Essa história de desconsideração da personalidade jurídica, o próprio Código Civil prevê. O artigo 50 do Código Civil fala que pode o juiz desconsiderar a personalidade jurídica e atingir bens dos sócios por dívidas da empresa. Então, por que a gente está usando o nosso escasso tempo para falar disso, já que é tudo igual? Então, se fosse tudo igual, de fato, haveria uma perda de tempo. Mas acontece que não é. E não é tudo igual pelo seguinte, é que quando o legislador ele adota essa tal teoria da desconsideração da personalidade, ele pode optar entre duas, pelo menos entre duas teorias da desconsideração. Uma teoria que é chamada pela doutrina de teoria maior, porque quando ela é que for aplicada pela lei, ou prevista pela lei, há necessidade de prova, de demonstração de um número maior de requisitos para que o juiz possa desconsiderar. E existem situações em que o legislador adota a teoria menor, onde o número de requisitos é menor e a desconsideração se obtém de modo muito mais fácil. Eu vou dizer já o seguinte, o Código Civil adotou uma das duas teorias, o Código de Defesa do Consumidor adotou a outra. Quais vocês acham? Qual delas vocês acham que o Código Civil adotou? Qual vocês acham que o Código de Defesa do Consumidor adotou? Tendo em vista que o CDC é mais protetivo, adotou a teoria menor. O Código Civil adota a teoria maior e exige um número maior de requisitos. Então, eu colocarei entre parênteses, o CDC adotou a chamada teoria menor. Adotou a chamada teoria menor, pela qual basta um requisito, que é a insolvência da PJ, que é a insolvência da pessoa jurídica. Insolvência da pessoa jurídica. Que é a insolvência da pessoa jurídica. Para o Código Civil tem que provar, além da insolvência da pessoa jurídica, nem anotem, mas para o Código Civil tem que provar abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Quer dizer, dá um trabalho maior, dá um trabalho bem maior para conseguir fazer com que o juiz se convença de que os requisitos estão presentes. Pelo sistema do CDC é mais simples, só um requisito, insolvência da pessoa jurídica. A empresa não tem bens suficientes para pagar a indenização. Isso basta para que sejam atingidos os bens dos sócios para satisfazer o direito indenizatório da vítima. É isso aí. Os mecanismos que são os mais importantes para a proteção dos consumidores vítimas são esses 4. Eu tinha falado que eram 5, mas na verdade são 4 que são os mais relevantes. E fiquemos então com a análise desses que são os mais importantes, inclusive essa possibilidade de desconsideração da personalidade. Bom, uma vez encerrado esse terceiro item, mecanismos que garantem maior proteção aos consumidores vítimas, agora a gente passa para o último. E o último item é o seguinte, causas excludentes da responsabilidade do fornecedor. Causas excludentes da responsabilidade do fornecedor. Excludentes da responsabilidade do fornecedor. Muito embora o sistema do CDC seja de responsabilidade objetiva, existem algumas circunstâncias que, se o fornecedor fizer prova delas, ele demonstra que está rompido o nexo causal e que o acidente aconteceu por outra razão e não pelo defeito.
Ué, se não foi pelo defeito, não dá para responsabilizá-lo, não dá para imputar a ele a obrigação de reparar esses danos que não foi ele que causou, que foram causados por outro evento. Por isso, a existência das chamadas causas excludentes de responsabilidade. Então é o seguinte, tracinho. Quando o fornecedor provar que, 2 pontos. Letra A. Que não colocou o produto no mercado. Não colocou o produto no mercado. Fornecedor provar que, primeiro, não colocou o produto no mercado. É muito frequente que se use como exemplo dessas hipóteses produtos que são falsificados, e medicamentos em particular que são falsificados e que foram comercializados clandestinamente e não foram produzidos por aquela indústria farmacêutica. E se a perícia comprova que de fato não foram produzidos por aquela empresa, essa é uma hipótese em que a empresa não colocou no mercado e, portanto, se isenta de responsabilidade. Ou medicamentos que ela produz, mas que não comercializa porque estão em fase de teste, foram furtados e desse furto é que houve uma comercialização clandestina. Essa é outra hipótese de prova de que não colocou o produto no mercado. Letra B, segundo lugar. Quando provar que o defeito não existe. Quando provar que o defeito não existe. Provar que o defeito não existe. Defeito não existe. Caiu uma pergunta faz 2 ou 3 exames na primeira fase e, segundo ela, Maria tinha adquirido um carro 0 km que vinha equipado com equipamento de segurança airbag, projetado para colisões frontais, quer dizer, quando ela batesse de frente. Maria foi vítima de uma colisão traseira, um veículo bateu no carro dela por trás, o airbag não abriu. Ela sofreu escoriações leves no rosto porque teve seu rosto arremessado contra o para-brisa. A pergunta era, o fornecedor responde ou não responde? Sim, por quê? E a resposta que o examinador considerou correta foi, não responde porque o produto não apresenta defeito. Porque o airbag, repito, o próprio enunciado disse várias vezes, foi projetado para que disparasse se houvesse colisão dianteira. E ela foi vítima de colisão traseira. A situação seria completamente diferente se houvesse uma colisão dianteira e mesmo assim o airbag não abrisse. Aí haveria defeito. Aí sim ela poderia dizer que o fornecedor, o fabricante, é responsável, mas se ele demonstra que o defeito não existe, a responsabilidade fica afastada, há uma excludente de responsabilidade. Terceiro lugar. Quando provar, letra C, quando provar que houve culpa exclusiva do consumidor ou culpa exclusiva de terceiro. Provar que houve culpa exclusiva do consumidor ou culpa exclusiva de terceiro. Culpa exclusiva do consumidor ou culpa exclusiva de terceiro. Um consumidor que, por exemplo, faz uso para fins de alimentação de um produto que foi colocado no mercado para servir como desentupidor de pia, por exemplo, ou de ralo, um consumidor que faz uso para alimentação de um produto que foi colocado no mercado com veneno de rato, obviamente, nesse caso, o consumidor vai sofrer danos. E danos não pela insegurança do produto, não pelo defeito, mas pela má utilização, pelo fato de ele próprio ter se exposto ao risco de que aquele dano fosse verificado. O defeito não está no produto, o defeito está no consumidor, na conduta do consumidor que utilizou o produto inadequadamente. Às vezes, o problema também não é o defeito do produto, o problema é uma conduta de terceiro, e o terceiro que acabou causando dano. No caso da Maria, que foi vítima de uma colisão traseira e teve o rosto arremessado contra o para-brisa, nesse caso, dá para falar também não só que o defeito não existe, mas que houve culpa exclusiva de terceiro, que é o motorista do carro de trás, e foi ele que causou o acidente, e, portanto, ele é que seria responsável mesmo. Bom, aqui cabe uma observação que me parece importante, e essa observação tem a ver com o seguinte, tem a ver com o fato de que transporte aéreo é relação de consumo. Relação de consumo é regida pelo CDC,
E o CDC prevê que se houver um acidente de consumo, o fornecedor responde, exceto se provar a culpa exclusiva de terceiro, dentre outras defesas. Mas essa é uma delas. Bom, lá por volta, não lembro também exatamente que ano que foi, se foi 2005, 2006, 2007, houve um outro acidente gravíssimo da aviação aérea, da aviação civil brasileira, e que é um acidente da Gol de um voo que vinha de Manaus para São Paulo, e na região centro-oeste foi atingido por um jato Legacy, que era pilotado lá por uns americanos, que nem perceberam o acidente, foram embora, só descobriram que mataram mais de 150 pessoas. Quando chegaram nos Estados Unidos, o avião da Gol sofreu danos suficientes para que caísse, todo mundo morreu. Pergunto, a Gol responde pelos danos causados por esse acidente? E é consumo, e o CDC diz que o fornecedor não responde quando provar que o acidente aconteceu por culpa exclusiva de terceiro. E é o caso, é culpa exclusiva de terceiro. Mas, professor, meu mundo acabou de ruir agora, perdi agora todo o chão, porque não é possível que a Gol não responda nesse caso. De fato, pelo CDC não responderia, não fosse o fato de que o Código Civil, quando regula o contrato de transporte, em particular o transporte de pessoas, ele diz, no transporte de pessoas, a culpa de terceiro não exclui a responsabilidade do transportador, contra quem fica com direito de regresso. Ufa, ainda bem que tem esse artigo. Se não tivesse esse artigo no Código Civil, os consumidores iam ter, quer dizer, as vítimas, que são os familiares dos consumidores, iam ter que propor ação contra os donos do jato Legacy, os pilotos do jato Legacy. Isso ia ser uma tragédia maior ainda, porque situados em outro país, isso talvez inviabilizasse por completo que muitas das vítimas fizessem a cobrança. E por isso é que essa observação me parece importante. Artigo 735 do Código Civil. 735 do Código Civil. No transporte de passageiros, a culpa de terceiro não exclui a responsabilidade do transportador, culpa de terceiro, não exclui a responsabilidade do transportador, contra quem fica com direito de regresso, contra quem fica com direito de regresso. Não exclui a responsabilidade do transportador, contra quem fica com direito de regresso. Graças a essa regra do Código Civil, foi que os familiares dos passageiros desse voo da Gol puderam exigir dela a indenização e ela direito de regresso em relação aos efetivos causadores do dano. É isso aí. Bom, pelo Código de Defesa do Consumidor, na leitura ou na interpretação literal do que consta dele, só existem essas três causas excludentes. Provar que não colocou o produto no mercado, provar que o defeito não existe, provar que houve culpa exclusiva do consumidor ou culpa exclusiva de terceiro. Só que doutrina e jurisprudência francamente majoritárias reconhecem um quarto fator como sendo também uma causa excludente de responsabilidade do fornecedor. Então, letra D, quando houver prova de que o acidente aconteceu por caso fortuito ou força maior. Prova de que o acidente aconteceu por caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. Muito embora exista uma divergência entre os doutrinadores sobre o significado dessas expressões, alguns acham que elas têm significados diferentes, me parece que é mais razoável entender que são expressões sinônimas e o que importa é saber o que é necessário que esteja presente para que eu possa considerar um fato, como sendo um acontecimento, como sendo fortuito ou força maior. Portanto, quando se provar que o acidente aconteceu por causa fortuito ou força maior, ou seja, por algum acontecimento
e aí eu colocaria 2 pontos, e na sequência, as 3 características que esse acontecimento tem que ter. Algum acontecimento, 2 pontos. Primeiro, imprevisto ou imprevisível. Imprevisto ou imprevisível. Não era alguma coisa com a qual eu contava. Não era alguma coisa que eu pudesse esperar que fosse verificar. Tem a ver com fortuito. Um fortuito é aquilo que é imprevisto ou imprevisível. Segundo, inevitável. Inevitável. Tem a ver com força maior. Aquilo que é mais forte que você faz com que você não consiga evitar os efeitos, você não consiga afastar a eficácia desse evento que é mais forte ou que tem forças superiores às suas. Daí porque a ideia de força maior, inevitável. E até relativamente pouco tempo a doutrina se contentava com esses 2 elementos, mas de algum tempo para cá se faz uma outra exigência, um evento que é imprevisto ou imprevisível, inevitável e, terceiro lugar, externo. Externo. É estranho, eu sei. É o contrário de interno, é isso. Externo. Esquisito. Esquisito porque imprevisto ou imprevisível eu entendo. Inevitável eu entendo. Externo, eu também entendo. Entendo não nesse contexto. Nesse contexto eu não consigo saber o que isso quer dizer. E aí aqui é importante que a gente tome um certo cuidado mesmo. Então, externo, ou seja, que não se trate de consequência dos riscos típicos, próprios, que não se trate de consequência dos riscos típicos, próprios, daquela atividade desenvolvida pelo fornecedor. Não se trate de riscos típicos, próprios, daquela atividade desenvolvida pelo fornecedor. Tem que ser externo. Não pode estar relacionado com os riscos típicos. Já aconselho de cara uma observação. E essa observação pode não fazer sentido num primeiro momento. Acho que não vai fazer mesmo. Mas, de qualquer forma, é importante que ela seja conhecida. Primeira observação. O fortuito interno não afasta a obrigação de indenizar. Fortuito interno não afasta a obrigação de indenizar. Fortuito interno não afasta a obrigação de indenizar. Para afastar tem que ser externo. Tá bom. Vou fingir que eu entendi, professor. Eu sei. Por enquanto eu sei que é pouco. Vamos tentar explicar, vamos tentar compreender essa questão. É a seguinte: essa construção doutrinária e jurisprudencial sobre fortuito in e externo, ela surgiu faz algumas décadas, em particular em matéria de transporte rodoviário. E situações em que o passageiro que estava dentro do ônibus, ele era atingido por uma pedra. E eu vou até tornar a situação um pouco mais dramática. Ao invés de uma pedra qualquer, o que aconteceu foi que um fragmento de um meteorito que acabou entrando na atmosfera, e esse fragmento de meteorito acabou rompendo o teto do ônibus e atingiu e machucou um dos passageiros que estava dentro do ônibus. Pronto. Ele, obviamente, não vai poder cobrar essa indenização do espaço sideral, porque o espaço sideral não tem, vai lá ele responder, vai cobrar do próprio transportador. Então, o transportador vai dizer: excelência, que responsabilidade posso ter eu? Isso que aconteceu foi lamentável, mas é um caso fortuito ou força maior. Isso é alguma coisa imprevista, imprevisível, inevitável, e não havia nada que eu pudesse fazer para evitar mesmo. E, além disso, no que está relacionado, ou em que ponto está relacionado o risco, ou os riscos típicos da atividade que eu desenvolvo como transportador, com um fragmento de meteorito entrar no ônibus e machucar algum dos passageiros? Isso é totalmente alheio, isso é totalmente estranho aos riscos da atividade que eu desenvolvo. Isso é fortuito externo. E acho que a ideia até ajuda, porque a imagem de vendo esse pedaço de pedra vindo de fora e atingindo o ônibus por dentro, da ideia de fortuito externo. Ajuda, não que todas as vezes seja alguma coisa de fora, mas pelo menos dá, a impressão ajuda a gente lembrar essas noções de interno e externo. Pois é, esse é um caso em que o transportador não responde, e não responde porque é fortuito externo, não tem a ver com os riscos da atividade.
Agora vocês imaginem o seguinte, que na mesma viagem em que esse passageiro foi atingido por um fragmento de um meteorito e sofreu ferimentos, na mesma viagem, ele não tem direito à indenização por esse acidente. Na mesma viagem, o motorista passe mal. E por ter passado mal, ocorre um acidente. E aí, não só ele, mas outros passageiros também são vitimados, sofrem danos. Pergunto, o transportador responde ou não responde? Mas ele vai alegar fortuito. Ele vai alegar, passou mal, mas naquela semana ele tinha feito uma bateria de exames e um check-up, portanto, era um evento imprevisto ou imprevisível, inevitável, porque todas as medidas foram tomadas de precaução e não adiantou nada. Mas aí pergunto, é interno ou é externo? Então é considerado interno. Interno não só porque estava dentro do ônibus, não é por isso, mas porque é risco interno, é risco intrínseco, é risco típico da atividade. Quem coloca pessoas para que dirijam ônibus nas ruas ou nas estradas, para quem coloca pessoas para que pilotem aviões, por exemplo, sabe que essas pessoas podem cometer erros, podem cometer equívocos, ou podem eventualmente passar mal, ou podem dirigir mal. Se isso por um acaso acontecer, isso e gerar um acidente, isso é fortuito interno, é risco da atividade, é risco típico da atividade. A mesma coisa se houver uma falha mecânica que o transportador não podia evitar, imprevisto, imprevisível, inevitável, mas é risco da atividade dele e, portanto, responde. Pois é, essa figura do fortuito interno, ela tem uma aplicabilidade muito, muito importante em atividade bancária. E por isso é que a gente vai anotar agora uma súmula 479 do STJ. Súmula 479 do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente, pelos danos decorrentes de fortuito interno, porque para romper o nexo tem que ser externo. Então, respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, consistente em fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Consistentes em fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Os exemplos são variados. Assalto na agência do banco, em que o cliente que estava lá na fila do caixa para ser atendido também é assaltado. Isso é fortuito interno, o banco responde. Assalto no caixa eletrônico, assalto no estacionamento do banco, clonagem de cartão de crédito e uso do cartão por outras pessoas, por terceiros, fraudes ou delitos praticados por terceiros, furto dos seus documentos ou extravio, e alguém consegue abrir fraudulentamente uma conta em seu nome, isso é fortuito interno, é risco do banco. O banco é que arque com as consequências, e isso é invasão de sua conta pelo internet banking por um hacker que conseguiu, de uma certa forma, quebrar sua senha e conseguiu acessar e movimentar o seu dinheiro, as suas aplicações financeiras. Típica situação de fortuito interno, e o banco responde porque é risco da atividade. Quem mexe com muito dinheiro atrai a atenção e atrai a ganância e atrai, enfim, pessoas que estejam não muito bem intencionadas, e isso é um risco da atividade, tanto é risco da atividade que basta ir numa agência bancária para perceber. Os vidros são blindados, a porta giratória tem lá detector de metais, tem segurança armado, tem lá um monte, o aparato de segurança é gigantesco, e gigantesco por conta disso, porque o próprio banco sabe dos riscos que corre. Esses riscos que o banco corre, e além dos riscos, o banco tira
obtém lucros, que são sempre recordes, o fato é de correr esses riscos, de criar esses riscos, faz com que ele seja obrigado a arcar com as consequências da eventual concretização desses riscos, porque se isso acontecer, isso é fortuito interno e, portanto, não rompe o nexo causal. É isso aí. Mas, por outro lado, a jurisprudência, embora exista uma certa divergência, no que diz respeito ao assalto dentro de coletivo, dentro de ônibus, um arrastão, por exemplo, um ônibus, tem muitos julgados dizendo que isso é fortuito externo, porque, ao contrário dos bancos, o transportador não está sujeito a esse risco natural, íncito, típico, interno da atividade. Vai depender muito mesmo de um certo julgamento subjetivo por parte daquele que for apreciar a questão para dizer se é fortuito interno ou externo. Em relação aos bancos, essas questões, pelo menos essa questão, está resolvida. Saidinha de banco é diferente. Saidinha de banco é aquilo que ficou, é o apelido que se deu, por um crime muito comum, em que alguém acompanha pessoas que fazem saques no banco e que comunica a outros que estão uma quadra, 2 quadras adiante, e depois, quando o cliente está na rua, ele é abordado e aí o assalto ocorre. Isso é considerado fortuito externo, repito, não porque está fora da agência pura e simplesmente, mas porque daí já não é mais risco do banco, já não existe mais um dever de vigilância do banco, daí já é muito mais um problema de segurança pública do que propriamente de segurança da instituição financeira, e daí se afasta o nexo causal, é isso aí. Bom, com isso, a gente encerra a sistemática da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, e a gente fica habilitado a tratar da sistemática da responsabilização pelo vício do produto ou do serviço. Próximo dos itens é esse: responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Artigos 18 a 25. Responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. (18 a 25). Bom, primeira pergunta: como aconteceu no sistema anterior, e aqui a gente também vai acabar repetindo, é quando se aplica. Ah, fácil, quando o produto tiver vício, eu sei, mas o que isso quer dizer na prática? Quando se aplica? E a resposta está no próprio CDC, e ele diz o seguinte: quando houver falha de quantidade ou qualidade, quando houver falha de quantidade ou qualidade, falha de quantidade ou qualidade, que torne o produto inadequado para o consumo. Torne o produto ou serviço, tanto faz, torne o produto ou serviço inadequado para o consumo. Torne o produto ou serviço inadequado para o consumo. Não serve, não presta, não se presta àquilo que deveria se prestar. Não tem acidente exatamente, não tem dano ao consumidor, a não ser econômico, gastou à toa, mas não tem exatamente dano moral, dano físico, dano estético. Mas, de qualquer forma, tem direito a ser indenizado, tem direito a certas providências. Em outras palavras, só para prosseguir e melhorar um pouquinho, vício é qualquer falha. Vício é qualquer falha que afete a funcionalidade. Falha que afete a funcionalidade do bem. Funcionalidade do bem. Acho que ajuda. Ajuda, porque daí a gente se lembra, não precisa ter acontecido um acidente, só não funcionar direito. É a geladeira que só não gela o suficiente, é o carro que não funciona adequadamente, é o relógio que não marca horas, é o celular que não faz ligações e não recebe, enfim, é o produto ou serviço que não funciona como deveria funcionar. Repito, não se verifica um acidente propriamente,
o consumidor não é atingido nas suas esferas físico-psíquica, mas é atingido na esfera econômica, porque gastou por algo que deveria se servir ou se prestar a um certo fim e não serve, não funciona. É isso, é alguma coisa que afeta a funcionalidade. Segundo item, para análise da responsabilidade pelo vício, é quem responde. Quem responde. Bom, se nós voltarmos na página anterior, em que a gente falava sobre responsabilidade pelo fato, a gente vai ver que a gente teve que fazer uma distinção. Se é fato do serviço, todos respondem. Se é fato do produto, só alguns. O comerciante, só excepcionalmente. Deu um certo trabalho para a gente lembrar disso e esquematizar essas questões. Aqui é muito mais fácil. Aqui, se por um acaso você compra uma caneta, e essa caneta que você comprou na banca de jornal ou na papelaria, ela não escreve como deveria e, portanto, ela não funciona, ela tem vício. Sabe onde é que você pode se queixar? Na própria papelaria. Mas se quisesse se queixar perante o distribuidor daquela caneta, poderia. Se quisesse se queixar perante o fabricante, poderia. Se for uma caneta importada perante o importador, poderia perfeitamente. O que eu quero dizer, e por isso que a nossa vida aqui fica muito mais fácil, é que sabe quem respondem? Todos os fornecedores, e respondem de forma solidária e objetiva. Portanto, quem responde? Todos os fornecedores, inclusive o comerciante, todos os fornecedores, inclusive o comerciante, de forma objetiva e solidária. Forma objetiva e solidária. Todos os comerciantes, de forma objetiva e solidária. Muitas vezes o lojista costuma dizer, olha, se por um acaso esse produto que você comprou aqui apresentar um vício, você tem 7 dias para se queixar na loja, ou 15 dias, depois só no fabricante. Está errado porque eles que se entendam. Você tem direito a se queixar perante qualquer um dos fornecedores, inclusive o comerciante. E esse prazo de 7 dias que ele fixar ou 15 está errado. Esse prazo não existe. Muitas vezes ele cria, o consumidor acredita e se colar, colou. E aí para o fornecedor, ótimo. Mas o fato é que todos eles respondem de forma solidária e objetiva. Bom, por enquanto, tudo bem. Acontece que é necessário que o legislador preveja algum tipo de mecanismo para que o consumidor possa se proteger quando ele se depara com um produto viciado, um produto que apresenta falha de quantidade ou qualidade que afeta a sua funcionalidade e não funciona bem. E aí é que a gente vai tratar do mecanismo específico. Mecanismo específico de tutela, de proteção que os consumidores têm quando se verifica um vício do produto ou do serviço. Mecanismo específico de tutela. E o nome é tão simples, mas é tão simples, que a gente chega até a duvidar de que está certo. A gente vai falar, acho que está equivocado, acho que por acaso não pode ser isso, é simples assim, é demais. Mas o mecanismo específico se chama direito de reclamação. Direito de reclamação. É isso aí. Foi nisso que pensou o legislador para garantir ao consumidor que pudesse ele se proteger acerca de vícios do produto ou do serviço. Direito de reclamação. Claro que não é um direito de reclamação só, direito de pôr a boca no trombone, direito de ir lá e se queixar. Não é exatamente isso. É um direito que tem um significado específico. Direito de reclamação, ou seja, direito de exigir que o vício seja sanado, direito de exigir que o vício seja sanado, exigir que o vício seja sanado,
ou uma prestação equivalente, ou uma prestação equivalente, e que a gente vai ver daqui a pouco qual ou quais é que podem ser essas prestações equivalentes. Direito de exigir que o vício seja sanado, ou uma prestação equivalente. Prestação equivalente. Mas para que o consumidor consiga exercer o direito de reclamação de modo, digamos, eficaz, de modo eficiente, de modo a obter o resultado esperado, pretendido, é necessário, na maior parte das vezes, que ele observe algumas fases que são exigidas, algumas etapas. E aí, portanto, etapas dessa tal reclamação. Etapas que não são obrigatórias, eventuais, porque em alguns casos pode ser que o problema se resolva em uma só, ou pode ser que em outras haja necessidade de duas, ou talvez até mesmo 3 fases sejam necessárias. Em tese, são 3 as fases possíveis para que o consumidor possa, e necessárias, para que o consumidor exerça o direito de reclamação. E exerça de modo bem sucedido. A primeira fase pode parecer ridícula, a minha afirmação em relação a ela. A primeira fase é que para que o consumidor reclame, é fundamental que ele reclame. E, portanto, a primeira fase é iniciativa do consumidor. Pronto. Iniciativa do consumidor. Essa é a primeira etapa. Mas se fosse só isso, de fato, não valeria a pena nem ter mencionado, porque é muito óbvio mesmo. O que importa é que essa iniciativa do consumidor se dê antes de que se esgote o prazo de decadência da garantia legal do produto ou do serviço. Então, iniciativa do consumidor dentro do prazo de decadência, da garantia legal do produto ou do serviço. Prazo de decadência da garantia legal do produto ou do serviço. Prazo de decadência da garantia legal do produto ou do serviço. Pena que eu não sei qual é o prazo de garantia legal dos produtos ou serviços. E aí? Sabemos sim. Na aula passada, quando a gente falou sobre produto, a gente já notou que eles podem ser duráveis ou não duráveis. Se forem duráveis, o prazo de garantia é de 90 dias. Se forem não duráveis, é de 30 dias. Então, entre parênteses, 90 dias para os não duráveis, 30 dias para os duráveis. 90 dias para os não duráveis, 30 dias para os duráveis. 30 dias para os duráveis. É isso. Só que tem um probleminha em relação a prazos, que na verdade não é um problema, é um problemão. E na minha opinião é importantíssimo, é que prazo nunca envolve só uma questão, quanto. É saber quanto e a partir de quando. Porque se eu não souber a partir de quando, não adianta nada saber a primeira parte. Então, 90 ou 30 dias. Observação. Se o vício for aparente ou de fácil constatação, se o vício for aparente ou de fácil constatação, aparente ou de fácil constatação, o prazo se conta do recebimento do produto ou serviço. Recebimento do produto ou serviço. Mas qual que é outra possibilidade de não ser um vício aparente ou de fácil constatação? Pode ser um vício oculto, um vício que o consumidor só descobre depois. Não seria justo que o vício oculto, que o consumidor não tinha condições de perceber, o prazo para reclamar por ele já estivesse correndo desde a entrega. O justo é que o prazo comece a correr de quando o consumidor percebe. Então, ponto e vírgula, se for oculto, o prazo se conta de sua descoberta pelo consumidor. O prazo se conta de sua descoberta pelo consumidor. Do momento em que o consumidor constata, percebe que o vício existe. Bom, tá certo. Primeira etapa,
é que o consumidor vai ter que se queixar dentro de um prazo de decadência que a lei fixa, 30 ou 90 dias, a depender do caso, e o momento a partir do qual se inicia o prazo também depende do caso. Segunda fase, segunda etapa. Tá bom, reclamou, dentro do prazo. Agora passou a bola para a mão do fornecedor. E agora o fornecedor é que tem um direito. Direito de resolver o problema em até 30 dias. Portanto, segunda etapa, em regra, o fornecedor terá direito ao prazo de 30 dias para sanar o vício. Em regra, o fornecedor terá o direito ao prazo de 30 dias para sanar o vício. Prazo de 30 dias para sanar o vício. Em regra, porque essa regra comporta duas exceções. Então, exceções, hipóteses em que não se aplica o prazo de 30 dias. Hipóteses em que não se aplica o prazo de 30 dias. Primeira, quando o produto for essencial. Produto for essencial. Não dá para ficar sem, muito menos por 30 dias. Eu sempre cito o exemplo da geladeira, exemplo da máquina de lavar roupa, exemplo do respirador artificial para o paciente que está em tratamento em home care. No último exame caiu exatamente isso. Era exatamente essa hipótese. Um aparelho de respirador artificial apresentou um vício e o fornecedor falou 30 dias para resolver. Não tem 30 dias não, tem que resolver na hora. Não dá para o consumidor esperar 30 dias, vai morrer antes disso. E, portanto, é produto essencial. Primeiro, quando é essencial. E segundo, quando o conserto for inviável. O conserto for inviável. O vício é tamanho, é tão grave, que consertar não vai dar certo. Para quê? Fazer o consumidor de bobo por 30 dias, sabedor que não vai resolver. É isso. Quando o conserto não for ou for inviável. Pronto. Nesses dois casos, o prazo de 30 dias não se aplica, pura e simplesmente. Bom, primeira etapa. O consumidor se insurge quanto ao vício, reclama. Segundo, o fornecedor, em princípio, tem direito a resolver em até 30 dias. Mas, terceira etapa, se o vício não for ou não puder ser sanado, se o vício não for ou não puder ser sanado, não for porque até podia, levei para assistência, esperei 30 dias, devolveram com o mesmo vício, mesmo defeito, a gente não tem como escapar mesmo, a gente fala defeito mesmo, mas devolveu com o mesmo vício. E aí pronto, já perdeu a oportunidade, já acabou. Não puder, nas hipóteses em que o conserto é inviável, porque o vício é tão grande que não adianta consertar, e a segunda, quando o produto for essencial, não dá para ficar sem. Então, quando o vício não for ou não puder ser sanado, o consumidor terá direito a escolher entre. Consumidor terá direito a escolher entre 2 pontos. E essas soluções que a lei coloca à disposição dele podem ser exercidas livremente, não há nenhuma hierarquia, nenhuma ordem preferencial, a não ser a escolha mesmo, o que o consumidor preferir. Então, primeiro, substituição por outro em perfeito estado. Substituição por outro em perfeito estado. No caso do último exame, o que o examinador dizia é isso. O consumidor não vai esperar 30 dias para consertar o respirador artificial. Ele exige o outro em perfeito estado, pronto. Então, substituição por outro em perfeito estado. Ou abatimento proporcional do preço. Abatimento proporcional do preço. Às vezes adianta. Ou, outro dia eu comprei no supermercado um pote de sorvete que estava empedrado, e aí eu cheguei lá, até queria substituir por outro. A gerente do supermercado falou, olha, eu acho melhor não, acho que todos que estão no freezer estão com o mesmo problema. Falei, bom, abatimento proporcional do preço, não dá, porque abatimento proporcional tinha que ser todo. E aí, a solução viável é a outra. Terceira, restituição
das quantias pagas, sem prejuízo das perdas e danos. Restituição das quantias pagas, sem prejuízo das perdas e danos. Restituição das quantias pagas, sem prejuízo das perdas e danos. Essas é que são as soluções que o consumidor pode escolher entre elas, todas as vezes em que o vício poderia ter sido, mas não foi sanado no prazo, mas também nas vezes em que não há direito ao prazo, por conta de se tratar de produto essencial, ou porque o vício é tão grande que o conserto é inviável. É isso. Bom, com isso, a gente encerra essa aula de hoje, encerramos o curso de Direito do Consumidor. Nós temos uma questão de desafio, mas o nosso tempo está esgotado e por esse motivo não vai ser possível que ela seja tratada. Mas, de qualquer maneira, não há prejuízo nenhum, porque o último simulado que foi aplicado a vocês, uma das questões do simulado era exatamente essa questão do caderno de desafio, e existe um vídeo que foi disponibilizado de correção dessas questões do simulado. Uma delas é exatamente essa, e, portanto, é só acessar esse vídeo na área do aluno e que vocês vão conseguir localizar os comentários quanto a essa questão, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o gabarito ou sobre o acerto da questão que foi apontada como sendo a correta. É isso aí, por hoje é só, mas não é só por hoje, quer dizer, por esse curso é só. Espero encontrá-los na segunda fase, para aqueles que forem escolher Direito Civil, e desejo a todos excelente final de ano, boa sorte, que continuem a se sentir motivados a estudar e que consigam, então, passar pela primeira fase e depois a gente se encontra para a preparação da segunda, que tenho certeza que também vai ser bem sucedida. É isso aí, por hoje é só e até a próxima.